Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária do Bitcoin. Na verdade não é a análise do Bitcoin, hoje a gente vai fazer aquela aula aqui que eu vou explicar para vocês um pouquinho de teoria de Down. Tem muita gente que fala que, eu comento num dia, né, pô, vai derreter, no outro dia eu falo, pô, vai subir. E dizem que ficam confusos, né, porque aparentemente, né, parece que eu tô chutando, mas não, pessoal, a gente tem que entender que muitas vezes você tem que perceber, tentar analisar qual é o time frame que eu tô olhando, o que eu tô analisando no gráfico. Muitas vezes a gente está analisando um gráfico semanal, outras vezes a gente está analisando um gráfico diário, outras vezes a gente está analisando aqui um gráfico daqui a pouco de 1 hora. Então a gente tem tendências diferentes. Então eu resolvi gravar aqui para vocês uma aula de teoria de Down. Essa é uma aula, digamos, bem resumida, mas completa, digamos assim. Por quê? Porque eu vou falar das 3 fases da teoria de Down, das 3 fases da reversão de tendência, onde a gente vai falar da distribuição, da acumulação e das fases que a gente tem dentro desses períodos de distribuição e de acumulação. E depois das fases das tendências, né? Digamos que a gente tem uma tendência primária, uma tendência secundária e uma tendência terciária. E eu vou mostrar para vocês no gráfico esses momentos acontecendo, para vocês entenderem o que eu estou falando, e também vou explicar a questão dos time frames, né? Qual é o time frame da tendência primária, da secundária e da terciária, com o objetivo de daqui a pouco, quando eu estiver fazendo novos vídeos e tentar ajudar vocês também entender que existem, digamos, essas teorias por trás dessas explicações, beleza? Então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aquele comentário se vocês estiverem gostando, se vocês gostarem dessa aula, para a gente tentar fazer esse vídeo aqui chegar ao maior número de pessoas, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui pela teoria, tá? Depois a gente vai para o gráfico. O que a gente tem na acumulação? A acumulação é uma fase de final da tendência de baixa. Isto é, a gente está caindo, o mercado já caiu bastante, até que chega em um momento, ele começa a acumular. Pensem na palavra, vamos tentar entender a palavra acumular. Literalmente, o que acontece no final da tendência de baixa? Grandes investidores, as pessoas que já detêm mais informação, eles são bem informados e experientes, né? E eles começam a comprar os papéis, eles identificam que a tendência está no fim, pelas informações que eles têm, e eles começam literalmente a acumular. Por isso que a gente fala, né? Vamos começar a acumular Bitcoin, ou começar a acumular um determinado papel. Por quê? Porque eu não vou acumular quando o mercado estiver no topo. No topo a gente começa a distribuir para a gente começar a ter lucro. Então a gente tem 3 fases na acumulação, que é quando a gente está no final da tendência de baixa, a primeira fase. Os grandes investidores, os que têm mais, digamos, informação, começam a acumular os seus papéis. Beleza? Então, neste momento, o mercado meio que começa a querer subir, começa a lateralizar. E neste momento, os grandes players estão ali já acumulando, eles já entendem que a gente está no fim de uma tendência. Neste momento, começa a aparecer uma participação pública, onde os investidores institucionais, que também detêm um bom capital, mas esses institucionais, geralmente trabalham com dinheiros de terceiros. Então eles, de uma forma mais segura, aonde a tendência já começa a se desenvolver, eles começam a fazer os seus aportes. As pessoas físicas ainda permanecem do lado de fora, porque elas ainda tomaram, digamos, um prejuízo na queda, porque geralmente quem perde nas grandes quedas são as pessoas físicas, porque na maioria das vezes, como vocês vão ver na distribuição, quando eu falar de distribuição, são as pessoas que estão vendendo, comprando as suas posições no topo, perdão, elas não chegam no topo, elas estão comprando, a gente vai falar disso. Então, elas ainda estão de fora dessa participação pública, que é quando a mídia e mais investidores institucionais já estão comprando os ativos. E aí os preços já começam a subir de uma forma um pouco mais acelerada. No excesso, o que acontece? O noticiário econômico ele vai começar a publicar notícias dizendo que a bolsa está barata, vai começar a chamar a atenção de muita gente, que é mais ou menos o que acontece se a gente reparar nos ciclos do Bitcoin. Quando o Bitcoin está no topo, começa todo mundo falar de Bitcoin. Então é aquela história, quando tá muita gente já falando de alguma coisa, pessoal, é a hora de, às vezes, de pular fora, ou quem sabe de realizar boa parte dos lucros. Se tu acredita que pode subir mais um pouco, já realiza boa parte dos lucros, para tu não perder a chance de botar o lucro no bolso, certo? Esse excesso de demanda, como está entrando muitas pessoas físicas, neste momento, o mercado começa a acelerar em curva, geralmente numa parábola, né? O mercado começa a ir forte para cima. Então essa aí já é a terceira fase
da tendência, digamos assim. A gente iniciou a acumulação lá embaixo e a gente vem com a participação pública, o mercado já está subindo. Depois a gente tem a fase do excesso, que é geralmente aquela última esticada da tendência de alta. Então a gente vem muito forte lá para cima até que o mercado acelera os preços para cima. E ao ver os preços voando para cima, o que acontece? Mais pessoas físicas ainda entram no mercado, porque elas veem o negócio andando e elas, nossa, eu tô de fora do bonde, eu vou me atirar. E elas se atiram exatamente no topo. E aí que vem a fase da distribuição, que a gente vai falar agora. Então já na fase da distribuição, a gente tem os grandes investidores já realizando lucros, porque eles já entendem que a gente já subiu demais e que a gente daqui a pouco está vivendo já o final de um ciclo de alta. E alguns investidores de pessoa física ainda acreditam que a gente pode subir mais. Aí vem a fase da participação pública da tendência de alta e investidores mais espertos, um pouco mais experientes, que já estão, a gente já está falando aqui dos institucionais, dos menores, tá? Eles já começam a querer caçar aonde eles vão sair de suas posições. Geralmente eles já estão vendendo as suas posições para as pessoas físicas que ainda estão entrando naquele último respiro de alta que está acontecendo. E aí depois na fase de distribuição, no início lá da queda, que é a fase do pânico, que é quando as pessoas físicas entendem que eles compraram no topo e aí eles começam a vender literalmente em pânico, porque eles não saíram de uma forma técnica de suas posições e o mercado desaba. E o que acontece, pessoal? Por que nas correções o mercado derrete muito mais rápido do que nas tendências de alta? Porque o medo, ele é muito maior que a ganância. O sentimento de medo, ele assusta muito mais do que a ganância. Então, quando as pessoas ficam com medo, elas literalmente vão lá e apertam vender, elas saem fora e faz o mercado realmente acabar derretendo. Então, logo depois disso, logicamente, que é a fase do pânico, inicia-se um novo ciclo, uma nova fase de acumulação. Então, aqui falamos dos dois momentos, né, de acumulação e distribuição, que são divididos em 3 fases cada um. Agora, nós vamos falar aqui das tendências, que é justamente o que eu abordo bastante. Eu nunca abordei de uma forma tão específica essa questão aqui toda no canal com vocês. Se vocês estiverem gostando, não deixem de se inscrever no canal, deixa aquele like no vídeo para esse vídeo aqui chegar para mais pessoas, beleza? Então vamos para a fase das 3 tendências. Então eu escrevi aqui para vocês, tá, pessoal, o bem básico, né? Que é a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Se eu pegar aqui o gráfico, isso aqui não é uma regra, tá? Você tem que entender que daqui a pouco eu posso trabalhar aqui com uma tendência primária, por exemplo, num gráfico diário. Se eu estiver falando de position trade, vamos lá, eu estou falando aqui de position, certo? Position trade, eu vou me posicionar para longo prazo. Então a gente está aqui falando de 3 tendências. Tendência primária no gráfico semanal, tendência secundária no gráfico diário, tendência terciária lá nos 60 minutos, nos 120 minutos, certo? Se eu estiver falando de swing trade, eu posso perfeitamente falar aqui de tendência primária no gráfico diário, tendência secundária no gráfico de 60 a 120 minutos e tendência terciária lá num 15 minutos. Certo? E se eu estiver falando aqui de day trade mesmo, eu posso estar falando de times frames até menores. Quem sabe 4 horas para 1 hora para 5 minutos, entende? Então é uma questão de ajuste, tá? Mas esse aqui é um modelo mais clássico para a gente falar de position, certo? Então quando a gente fala, muitas vezes eu estou falando para vocês que a tendência está de baixa e a gente ainda está apontado para baixo, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que se eu estiver observando um gráfico semanal, como a gente está vendo aqui lá em cima, lá está semanal, vocês não estão vendo, tá? Porque, deixa eu botar no F11 aqui, de repente vocês vão enxergar. Então, agora sim. Então lá em cima, tá vendo que está semanal? Então quando eu estiver falando para vocês, pessoal, eu estou analisando aqui um gráfico semanal, em um gráfico semanal, o que a gente enxerga? Vocês enxergam alguma possibilidade de a gente subir neste momento? Neste momento, pessoal, a gente tem 5 ondas para baixo. Pode ser que estejamos no fim dessas 5 ondas para quem sabe iniciar uma fase de acumulação. Será que a gente já não está iniciando uma fase de acumulação? Depois a gente vai falar das fases anteriores de acumulação e distribuição. Primeiro eu quero que vocês entendam essa questão do gráfico semanal, tendência de baixa. Se eu pegar aqui um gráfico diário, tendência secundária. Tendência secundária. Como é que nós estamos na nossa tendência secundária? No meu entendimento, tá? Se eu pegar e observar daqui de cima até aqui embaixo, a gente chegou a tentar fazer uma tendência de alta na tendência secundária, porque a gente vem de baixa, a gente começa a fazer topos e fundos ascendentes. Neste momento aqui, eu até posso dizer, nossa, estamos virando para uma tendência de alta no gráfico diário, porém na tendência primária ainda é de baixa. É isso que a gente tem que entender, é isso que eu quero que vocês entendam quando eu estou aqui gravando para vocês. Então, tendência de alta no gráfico secundário e agora iniciamos aqui de novo uma tendência de baixa no gráfico
secundário, na tendência secundária. E se eu pegar agora aqui, por exemplo, 2 horas, eu posso dizer que estamos vivendo uma tendência de alta? Sim, eu posso dizer que no gráfico de 2 horas nós já estamos em uma tendência de alta. Tá? Então nós temos aqui na tendência terciária, nós temos aqui topos e fundos ascendentes. Entende? Então, muitas vezes você tem que observar o que time frame eu estou olhando. Mas eu estou sempre falando, estou aqui no gráfico de 1 hora, no gráfico de 2 horas, estou no gráfico diário, entendeu? Então, assim, vocês daqui a pouco vão começar a tentar entender mais o porquê que às vezes eu falo, nossa, pode subir, pode derreter. Depende do time frame que eu estiver falando para vocês, depende do que eu estiver explicando para vocês. Quando nós estávamos com toda essa tendência de alta aqui no gráfico de 1 hora, eu comentei da possibilidade de correção nos 50%, 60% aqui e é estourada até lá em cima. E vai explodir até lá em cima, no meu entendimento. Há um movimento de 8%, cara, não deixa de ser uma explosão, um movimento de 8%. A gente tem que parar de achar que as criptos vão andar daqui a pouco 100% toda hora, 200% toda hora. Isso aí a gente vai ver quando a gente pegar o início de um ciclo, a gente começar a falar de alta, 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 e aí o negócio está andando para cima. Daí sim, nós estamos falando de tendência de alta, beleza? Por sinal aqui, se eu for fazer uma análise rápida do Bitcoin, possibilidade de topo duplo. Se romper esse fundo aqui, ó, a gente pode vir aqui embaixo, quem sabe na retração aqui desta segunda pernada. Tá? Aqui, eu diria aqui na casa dos $16.700, $16.500. Eu tinha um alvo aqui na casa dos $18.000, tá? Não seria nada interessante perder aqui os 16.700, tá? Mas não queria perder o foco aqui. Vamos mostrar para vocês as acumulações e distribuições que a gente teve no Bitcoin. Você vai entender bem o que aconteceu. Vamos lá. A última acumulação que eu vejo no Bitcoin foi este triângulo ascendente aqui embaixo. Pode ver que a gente vem caindo, derrete forte, panic sell, e o que começa a acontecer aqui? Começa a acontecer uma acumulação, com toda certeza. Tanto é que a gente sobe, quando a gente volta, quem é que defende o preço? Os grandes players aqui, ó. Eles defenderam, não deixaram passar, porque quem está posicionado aqui, cara, é cara que acumulou forte Bitcoin. Ele não vai permitir que passe, tanto é que derreteu, bateu em cima e voltou tudo, certo? Então, quando a gente faz todo esse movimento de alta, o que já está acontecendo quando chega essa lateralização aqui? Já estão distribuindo. Só que o difícil é a pessoa física, né, o menor, entender que quando tu estiver entrando neste movimento, entrando aqui, tu já está entrando no topo. Então eu poderia perfeitamente dizer aqui para vocês, pessoal, que neste momento nós temos uma acumulação. Tá? Neste momento, nesta queda aqui, nós já estamos fazendo os institucionais acreditar que a gente pode fazer um movimento de alta. Eles já estão também entrando nessas posições, a mídia também. Neste momento aqui, quando a gente estoura topo, a gente começa a andar para cima, aí a mídia já está falando que o Bitcoin não para de subir e blá, 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 aquela história toda. E aí muita pessoa física joga o preço lá para cima, e aí neste ponto aqui a gente começa uma fase de distribuição, certo? E aqui neste ponto, muito provavelmente nesta última subida que a gente teve, digamos, eu diria, tá, que os institucionais já começam a procurar as suas saídas, porque eles já entendem que daqui a pouco a gente pode ter feito o topo, tá? Começam a procurar as suas saídas, e aqui muita pessoa física entrando, digamos, neste último movimento aqui. E aí as pessoas literalmente comprando o topo, certo? Então, basicamente, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito de teoria de Down. Então, observe muito quando eu estiver falando gráfico semanal, gráfico diário e gráfico ali de 4 horas ou 1 hora, 2 horas, depende do que eu estiver falando, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações ali e até a próxima. Um abraço. Valeu!